glória dele. Papai do céu, glorificado e exaltado é o teu nome, Senhor. Papai querido e amoroso, poderíamos estar em outros lugares mil, Pai, mas aprove o Senhor estarmos aqui para render glórias a teu nome, Senhor, porque o Senhor é digno, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, o Senhor é digníssimo de toda glória e majestade, Senhor. Não há outro nome, Pai, encontrado aqui na terra, em qual nós encontramos salvação, somente o teu nome, Senhor, o nome do teu Filho amado, que nós encontramos alegria, paz e salvação. Ó Deus, muitos buscam, Pai, a felicidade, a paz, Senhor, e equivocadamente, Senhor, buscam os caminhos, mas nós encontramos um caminho verdadeiro, um caminho digno e justo que nos leva à verdadeira paz, que é Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, o Cordeiro amado, o Filho, o unigênito do Pai. Que o teu sangue, Cristo Jesus, esteja nas nossas casas, nas nossas vidas, protegendo-nos de todo o mal. Ó Senhor Jesus Cristo, obrigado, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós. Que amor tão grande e maravilhoso tens em ti, ó Cristo Jesus. Obrigado, Papai do céu. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Santo Espírito, por estar aqui em nosso meio e em nós, sobre nós, falando aos nossos corações. Obrigado por tudo. Receba toda a nossa adoração que vamos encoar para ti, Senhor. Toda adoração é para ti, somente para ti. Glórias ao teu nome, Senhor. Amém.
Paulo exortando a igreja, dá para a gente fugir de duas coisas interessantes. Uma da prostituição e a outra da idolatria. E quinta-feira tem duas datas que eu, pensando em mim, se eu não me vigiar, eu posso idolatrar. Uma delas é a Copa do Mundo, que vai iniciar. Então tem toda uma paralisação. O Brasil inteiro vai paralisar. E muitas pessoas se dedicam, colocam Netflix em casa, casas, ruas. Tem uma mobilização geral. Eu vindo para a igreja, tive que até desviar de algumas ruas, porque elas estão paralisadas, sobrecarregando. Aí eu fico pensando, por que só a Copa do Mundo é uma data importante? Essa paralisação, essa união, um ajuda o outro. Por que isso não pode ser diariamente, pode ser um estilo de vida? Outra data também é 12 de junho, dia dos namorados. É só para a gente parar e pensar um pouquinho como a gente está torcendo para o Brasil. Tem um limite, né? Nós somos brasileiros, é lógico, a gente torce para o Brasil, para a nação. Mas a partir do momento que se torna idolatria, já não há garantia. Essa é só uma reflexão para a gente pensar na quinta-feira. Esse é um dia para paralisar o Brasil. Então eu convido o pastor Cláudio a estar ministrando a palavra. A paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos abrir a Bíblia. Mateus 21:19. E em seguida leremos também o Evangelho segundo São João, capítulo 15, do 1 ao 6. Todos acharam? Amém? Então, Mateus 21, verso 19. Vamos ler a uma voz, todos juntos? E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vamos abrir em João, o Evangelho de João, capítulo 15. Glória a Deus. Evangelho de segundo São João, capítulo 15, verso 1 ao 6. Vamos ler juntos? Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e os lançam no fogo e ardem. Nós vamos fazer apenas a leitura dessa passagem. Uma das coisas que eu pretendo falar aqui
somos guiados pelo Espírito de Deus. E eu pretendo falar algumas coisas. Mas Deus também direciona as nossas vidas. Nós podemos mudar algumas coisas aqui daquilo que está proposto. A primeira parte seria fruto ou fogo. É uma proposta que está colocada para a igreja. Fruto ou fogo. Nós lemos as passagens aqui, né? Jesus está falando bastante claramente: se você estiver em mim, dá muito fruto. Algo para a nossa reflexão, nós precisamos pensar. Nós vimos a igreja, nós temos vindo à igreja, temos ouvido a palavra, e quando saímos, somos semelhantes àquela passagem que está lá em Tiago. A pessoa que olha no espelho, ela olha no espelho, ela se contempla. Quando ela sai, como é que é mesmo? Como é que eu estava me vendo, mas será que eu vi? Assim é a gente ouvindo a palavra aqui na igreja, seja o pregador qual for. A gente ouve, mas quando sai, estamos esquecidos. Nós precisamos reavivar essa palavra diariamente. Ela precisa estar em nós para que ela frutifique, para que ela produza para o que foi enviado, né? A segunda parte seria: a igreja sofre? O crente sofre? Ou nós temos uma teologia diferente nos dias de hoje, dizendo que o crente não pode sofrer? Então está proposto dois assuntos para nós tratarmos aqui: fruto ou fogo? Por que o crente sofre? Qual a razão do crente ser provado? Amém? Do fruto e do fogo. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de fruto e do fogo. Eu creio que no fim as duas coisas vão se juntar: fruto, fogo, e porque somos provados. Veja, Jesus ia caminhando, e no meio do caminho ele encontrou uma figueira. Olhando para ela, ela era bonita e vistosa. Procurou fruto. Quando ele procurou fruto, não encontrou. Nós podemos estarmos nessa daí, né? Bonitos, né? Tudo vai correndo bem. Não tem nada que desabone. Mas na hora de procurar o fruto, não se acha fruto. No caso da figueira, Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti. E ela secou-se. Isto pode significar santidade. Nós estamos vivendo uma vida um pouco assim acomodados, achando que tudo vai bem, e como as coisas estão correndo bem, então eu não preciso examinar muito os meus caminhos, tudo vai indo muito bem. Era uma tradição do pensamento dos judeus, de sinal de aprovação de Deus quando as coisas caminham bem. As coisas vão caminhando bem, então eu estou bem diante de Deus. Por outro lado, se alguma coisa na minha vida não está bem, eu deixo transparecer que eu estou sofrendo, né? Alguma
alguma coisa está errada, eu pequei, aconteceu alguma coisa. Ou Deus não está aprovando minha maneira de viver. Já lá no capítulo 15 de São João, Jesus está dizendo que Ele é a videira. E que eu e você somos os ramos, os galhos. E nós estamos ligados nela. Eu e Valéria somos um. Formamos um ramo. Mas desse ramo saem outros brotinhos. Saem outras folhas. Precisa sair fruto. Precisa sair. E o que Deus está esperando de nós é que nós produzamos fruto. Se você me perguntar que fruto é esse, eu diria: não sei. Mas a Bíblia tem um monte de coisa aqui que ela pode colocar para a nossa vida. E uma delas chama-se santidade. Ninguém vai se aproximar de Deus, ninguém vai chegar a Deus sem essa santidade. E essa santidade não sou eu quem produzo. É o Espírito Santo que produz essa santidade em mim, esse fruto, essa graça, essa bênção, essa maravilha. Se nós estamos ligados, então é para se pensar isto: estou produzindo fruto? A palavra de Deus, ela está de alguma maneira me incomodando, mesmo quando eu não estou no culto, na igreja? Será que a maneira que eu estou vivendo fora da igreja, as coisas que eu falo, as coisas que eu vejo, está me incomodando, aquilo que não agrada a Deus? Ou eu estou achando totalmente natural? Eu estou achando que isso é assim mesmo. Deus tem um propósito. Ele quer que você produza fruto. Ele nos chamou para isso, para produzirmos frutos. A 100, a 50. Deus nos chamou para produzir frutos. Eu creio, irmãos, que na igreja, quando nós estamos aqui, é muito fácil. Às vezes, podemos até ter alguma outra rusga com uma outra pessoa. Mas fora da igreja, Satanás ataca com todas as forças. E qual é o fruto que temos em nós? Essa semente, a palavra de Deus, ela foi plantada em nós. Estamos ligados na videira, somos os seus ramos. Tem fruto ou não? É algo para que eu e você pensemos, tá? O que vai acontecer com a vara que não dá fruto? Não dá nada. O tesourão está passando, o facão está passando, o machado está passando. E esse machado não é o machado do pastor, não é o tesouro do pastor, não é. É de Deus. Diante dos homens nós conseguimos esconder tudo, ou quase tudo. Às vezes a pessoa dá um azar, né? De ser descoberto. Mas diante de Deus está tudo patente. Se eu sou um ramo e eu erro em alguma coisa, as demais coisas que frutificam de mim, os outros raminhos, as outras coisas, estão sendo juntamente condenados comigo. Se eu sou um ramo que estou ligado na videira e de mim já está saindo outros raminhos, eu preciso ter mais zelo da palavra de Deus. Eu preciso tomar mais cuidado como crente, como cristão. Eu preciso produzir fruto.
Eu preciso me importar com a palavra de Deus. Ela precisa me incomodar em momentos quando eu estou fora da igreja, estou no trabalho, na escola, em casa, em qualquer outro lugar. E eu tenho aprendido uma coisa, irmãos. Nós temos ouvido o pastor falar, o pastor Celso falar, e a gente vai vivendo e vai aprendendo. Nós precisamos orar. E não é pouco, nós precisamos orar bastante. Não só orar, ler a palavra. E não somente ler e orar, mas também praticar e viver o que a Bíblia ensina. Eu acredito que essas três coisas juntas nos fará frutíferas. Este poder de Deus, o poder do Espírito Santo agindo em nós, nos fará produzir frutos. Por outro lado, deixando essa parte falando de sofrimento, não seria uma das causas o produzir fruto, o sofrimento? O sofrimento não traria para nós um pouco mais adiante fruto? Ou o sofrimento nos leva a ser cortados da videira? O sofrimento nos leva a produzir fruto? Ou o sofrimento nos leva a desistir do Evangelho, a desistir de Deus, a desistir da salvação, a desistir de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho? A tradição que os judeus anunciavam, ela vai dar uma trombada muito pesada em Jesus. Se o que eles falavam era a verdade, eu pergunto: Jesus sofreu? Horas. Então ele não fazia o que era o agrado do Pai? Ele não andava conforme Deus se agradava? Por que ele sofria? Por que ele estava sofrendo? Não. Com certeza aquela tradição eles estavam enganados. E muitos crentes estão enganados de uma certa forma, da mesma maneira, porque acha que é um servo de Deus, não deve sofrer. Porque acha que é uma serva de Deus, não deve sofrer. Não deve sofrer doenças, enfermidades, dores, não deve sofrer alguma perda. Estamos enganados, irmãos. Se nosso pensamento está por aí, nós estamos um pouco enganados. O exemplo que nós temos de Cristo é esse: ele sofreu. E a Bíblia diz que todos os que querem piamente seguir a Deus, servir a Cristo, padecerão perseguições, serão perseguidos, serão maltratados, haverá angústias, haverá tribulações, enfermidades, dores. Agora, será que é sem motivo? Vamos começar com uma coisa. Eu pequei, você pecou, não importa, ou eu ou você, nós temos possibilidades: ou me arrependo, ou você se arrepende e vai a Deus e ora e pede perdão a Deus e pede para que seja mudada a sua vida, ou você age naturalmente e acha: tá tudo bem, não fiz nada demais. Eu quero dizer, irmãos, que são coisas pequenas que nos afastam de Deus. E as coisas pequenas, elas vão chegando e vão nos afastando de Deus. Quando não, você já nem sente mais o tesourão passando, você já está cortado. Ele está vivendo e achando que está tudo bem. E você já está cortado, já está fora.
Davi, quando ele se sentia em angústia, em sofrimento, porque os crentes sofrem. Os servos de Deus na Bíblia mostram que eles sofriam. Está lá em Jeremias a situação dele: castiga-me, ó Senhor, porém com juízo, não a tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre os gentios que não te conhecem e sobre as gerações que não invocam teu nome, porque devoraram a Jacó, e devoraram-no e consumiram-no e assolaram a sua morada. Davi: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Mais um pouquinho de Davi. Pois já as minhas iniquidades sobrepassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas, acho que é isso, mas aqui corruptas, por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Jeremias e Davi estavam nessa condição, pedindo a Deus que tivesse misericórdia dele naquele momento, naquela situação. E nós nos deparamos também com isso. Nós passamos por angústias, por tribulações, e nós devemos nos socorrer de Deus e correr para Deus. Senhor, socorre-me, a minha vida ela está toda bagunçada, mas eu preciso da tua mão, estende a tua mão. E por qual razão então sofremos? Porque pecamos. Alguma coisa não vai bem, fizemos alguma coisa. É claro, eu oro a Deus, peço perdão e o Senhor me perdoa. Lá na frente eu terei a consequência daquilo que fiz. O que aconteceu com Davi é exemplo disso. Ele errou, pediu perdão, Deus o perdoou, mas lá na frente ele teve a consequência do seu ato. Mas mesmo assim, Davi, segundo o homem, segundo o coração de Deus, né? Lamentações de Jeremias. Olha só a tristeza dele aqui. Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de uma sebe e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Jeremias falando. E Jeremias, profeta, servo de Deus, fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como um urso de emboscada, um leão em esconderijos, desviou-me os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado, armou o seu arco e me pôs como alvo na flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, embriagou-me de absinto. Quebrou com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza, e afastaste da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Esse é o profeta Jeremias, sofrendo, angustiado, lá no pó. Uma coisa semelhante aconteceu com Daniel. Ele ia morrer. Os três iam morrer. Todo mundo ia morrer. E ele se angustiou e pediu a Senhor: revela o segredo aí, porque nós vamos morrer. Ele não queria morrer ali daquele jeito. E muitas outras passagens na Bíblia, nós vemos Paulo sofrendo perseguições, açoites, por causa do Evangelho. Os próprios judeus
machucavam a Paulo. E eu acredito, irmãos, que a coisa que mais ofende é uma injusta acusação. Eu creio que o que Jesus sofreu foi a maior injustiça, é falar dele, contra ele, aquilo que ele não fez. Se formos comparar Jesus com Davi, né? No Salmo 22, né? Davi clamava ali no Salmo 22, o salmista clamava ali no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus falou, Eli, Eli, lama sabachthani. É a mesma coisa. A diferença que eu vejo nessa parte, Davi, o que ele estava sofrendo, ele veio a sofrer, né? Se diz respeito ao seu pecado, à sua fraqueza. Mas Jesus, quando ele clamou ali, ele não tinha pecado dele, mas era o meu, o nosso, de toda essa humanidade, do que já existiu e então o que virá a existir. Ele estava sobre ele um fardo, uma angústia, um peso enorme. Alguém aqui já sentiu angústia, pavor, dor, sofrimento quando faz alguma coisa errada diante de Deus? Quando peca, faz alguma coisa errada, alguém já se sentiu angustiado? Já se sentiu para baixo, down, lá embaixo, lá no pó, por causa do pecado? Isto é justo para mim e para você, que somos falhos, quando erramos e pecamos e sentimos essa injustiça que nós estamos fazendo contra Deus, contra Jesus que morreu por mim, derramou seu sangue, e nós, mesmo servos de Deus, estamos expondo Ele a uma nova crucificação, ao vitupério. Então, imagine, ele não tinha pecado, mas ele estava carregando o meu, o teu, o nosso pecado. Imagina a angústia, imagina o sofrimento, a dor. Eu quero dizer que Jesus venceu. Eu digo que ele sofreu, mas ele venceu. E nós precisamos ser aprovados nessa escola da aprovação. Você sofre? Você sofre? Eu vou ficar abatido, triste? Sim, claro. Mas não derrotado. Eu vou me abater dependendo do que for. É claro que para cada tipo de pessoa as coisas são de intensidade diferente, cada um sente de maneira diferente, porque as pessoas são diferentes. Mas há coisas que nos esmagam. Isso eu estava falando até há pouco do pecado. Mas e agora? Uma outra situação. Eu não pequei, mas você também não pecou. Ora, e por que eu estou sofrendo agora uma coisa que já está há tempo sobre mim? Porque agora estou sofrendo essa enfermidade e eu tenho orado e ela não tem saído? Porque a minha família está vivendo dessa maneira, com tantas discórdias, com tantas brigas, com tantas coisas, mas eu não pequei? Senhor, o que está acontecendo? E você se sente angustiado, triste, abatido. Por que será que o crente passa por essa situação? Alguém tem ideia? Hã? Pergunta bom, Toninho? Tem ideia, pastor? Isso só na cabeça de quem está falando, né? A igreja, o crente sofre, o profeta sofreu, Davi sofreu, outros servos de Deus, Paulo sofreu, tantos outros sofreram, porque nós precisamos ser aprovados, nós somos provados. Este sofrimento está relacionado à aprovação. Eu não pequei, eu não estou fazendo nada de errado, mas eu estou sendo provado.
Deus está querendo me elevar, tirar de um patamar e me levar para outro patamar. Eu preciso produzir outro fruto que eu ainda não tenho produzido. O Senhor está me provando para produzir um novo fruto, uma coisa diferente. As pessoas que estão aí sofrendo, elas precisam da minha experiência, da minha vida, e eu preciso ser aprovado na provação que estou passando para ter uma palavra de consolo, uma palavra de consolação. A igreja precisa de uma palavra de consolação, o crente precisa de uma palavra de consolação, e eu não posso consolar ninguém com aquilo que eu não fui consolado. A igreja vai receber de Deus uma consolação, vai dar para alguém uma consolação se tiver recebido. É por isso que a igreja é provada, o crente é provado, para poder ajudar outro, para poder socorrer outro, ter uma palavra de ânimo, uma palavra de ajuda. E não ser um derrotado, mas ser um vencedor. E aí está a diferença de você estar ligado na videira ou não. O problema, a dificuldade, a provação vai te deixar mais fervoroso, mais crente e buscar mais a Deus, ou vai te podar e te seccionar da videira? O problema, a dificuldade vão me afogar, vão me abater e eu vou desistir. É para isso que o Senhor está nos chamando. É este o convite de Deus para nós nesta noite, para que não abandonemos a fé, mas que tenhamos a aprovação de Deus em meio às provações. Sejamos vitoriosos em nome de Jesus. Não é possível ser um vitorioso sem a oração. Não é possível. Não é possível ser um vitorioso sem a leitura da palavra. Não é possível ser um vitorioso sem essas duas coisas, mas também o cumprimento dessas coisas, do que está escrito. Obediência. A Bíblia convida a você a crer em Deus. Mas esse crer não é somente, eu creio em Deus. Esse crer em Deus implica obedecer. Se você crê em Deus, você obedece o que a palavra de Deus manda. Se você crê em Deus, você segue o que Cristo fala. Você segue os seus ensinamentos. É uma fé obediente. Hoje, lá na escola dominical do Itaim, falando com aquelas crianças, nós estávamos falando do versículo que estava no quadro, que a irmã Patrícia leu, e fica muito vago se nós não falarmos nada, fica só a leitura. Eu estava dizendo a eles, o que é fé? O menino disse, um dos meninos disse, acreditar. Legal, acreditar, bom. Pois veja, se um médico falar que você tem uma enfermidade, com a sua enfermidade, aquele remédio é bom, você pode acreditar. Mas se você tomar o remédio, você apenas acredita, porque ele falou, você acredita. Então, o remédio não surtiu efeito, você não tomou. Falei também de uma pessoa rica que poderia dar uma casa, um carro, uma coisa, se ele cumprisse determinadas coisas. Você precisa correr 10 km todos os dias, comer essas coisas aqui, e você precisa dormir cedo. Talvez eu tenha falado dessa parte, mas estou falando agora. E você vai cumprir uma ou outra, mas não cumpre todas. Ou você fala assim, não vai fazer nada disso, não vai cuidar nada disso. Bom, se você não acreditar, se você acreditar, pode ser que você faça ou não, mas se você fizer, esse é o crer que eu estou me referindo. Você precisa crer fazendo. Crer só por crer não adianta. Eu preciso crer fazendo. Eu preciso viver aquilo que eu estou aprendendo. Esta noite, irmãos, que o Senhor está nos convidando é para isso. Fruto ou fogo? A minha provação, naquilo que eu estou sendo provado, naquilo que você está sendo provado, você vai desistir
Você vai achar que é normal? Ou você vai lutar com Deus e se alegrar? Porque veja, irmãos, nós estamos padecendo ou sofrendo as aflições do corpo de Cristo. Aquelas que ainda faltam, o pastor já sempre pega aqui, estamos vivendo, nós precisamos vivê-las. E tem mais, nós não podemos ser reprovados. Nós precisamos ser provados e aprovados para socorrer outros, para poder ter uma palavra de poder, de força. Não porque sejamos alguma coisa, mas é porque o Senhor faz isso em nós. Eu peço para o Bruno pôr a letra da música aqui. Eu vou cantar, não vou nem tocar. Essa música é uma parceria que eu tenho com um servo de Deus. Ele já não existe mais. O salmista Davi, ele fez a letra, eu pedi a Deus uma misericórdia, o Senhor me deu uma melodia para cantar isso aqui. O Senhor é minha força e o meu escudo, pois nele confiou meu coração. Pelo que agora salta de prazer, pois fui socorrido, e com meu canto eu louvarei. O Senhor também é a força do seu povo, refúgio salvador pro seu ungido. Salva o teu povo, ó Deus, e abençoa para sempre. A tua herança exalta, Senhor. Pelo que agora salta de prazer, pois fui socorrido, e com meu canto eu louvarei. O Senhor, Ele é refúgio. Nós cantamos o hino aqui na harpa. Não. Ele é socorro. Eu tenho um Deus que é poderoso. Eu estava lendo, parece que tinha uma exclamação. Irmãos, vai tudo bem na nossa vida, tudo está indo bem. Aí eu leio a frase: eu tenho um Deus que é todo poderoso. Aleluia. As coisas não estão indo bem. Perdi o emprego, minha mulher está querendo me abandonar, meus filhos me criticam, eu estou para baixo. Será que eu tenho um Deus que é todo poderoso? Interrogação. As lutas do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Hoje as coisas podem não estar bem, mas amanhã, o amanhã é de Deus, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não gosto de falar na manhã, eu não gosto muito de falar mesmo, porque o negócio com Deus é hoje, não é amanhã, né? A nossa vida com Deus não é amanhã, a nossa vida com Deus é agora, é hoje. A nossa vida se resolve hoje. Eu não sei como é que você está vivendo, eu estou te convidando, juntamente comigo, para nós vivermos uma vida diferenciada a partir de agora. Se já estamos vivendo, glória a Deus. Se não estamos vivendo, vamos fazer um esforço. Vamos orar, vamos ler, vamos obedecer. Deus se agrada de obediência, não de sacrifício. Deus se agrada de obediência. Vamos ter uma fé obediente. Vamos obedecer. A palavra está sendo ensinada, cumpra o que a palavra dá. Vamos orar porque Deus tem misericórdia. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante de Ti, a Tua igreja está colocada diante de Ti. Senhor, eu me lembro de Elias, eu me lembro, Senhor, de Esdras, e quando a lei, o livro da lei foi lido, e o povo foi clamado a se voltar para Ti, houve um grande clamor, um grande choro, e o povo se arrependeu e voltou-se para Ti.
e Tu abençoaste a nação de Israel. Senhor, que haja uma mudança, uma comoção em nós, nos nossos corações, para obedecermos a Tua palavra, para obedecermos a Ti, ó Senhor, e que todas as coisas que sobrevierem, sejam elas quais forem, ó Deus, não nos afaste de Ti, que nós nos aproximemos de Ti, que nós tenhamos uma consciência. Se pecarmos, precisamos pedir perdão e não podemos demorar. Tem que ser hoje, tem que ser agora, Senhor. Mas porque haverá uma consequência do meu pecado, haverá lá na frente uma consequência daquilo que errei, mesmo assim, mesmo perdoado por Ti. Mas também, Senhor, há aquele instante em que nós sofremos alguma perseguição, algum problema, mas é por causa do Teu nome. Não há pecado, mas há algo que nós precisamos melhorar e crescer e frutificar. Então, ó Deus, nos aprove. Prova-nos, ó Senhor, mas também nos aprove. Mas tem misericórdia de mim. Não nos castigue, Senhor, na Tua ira, porque Tu és um Deus misericordioso. A razão de nós não sermos consumidos, Senhor, são as Tuas misericórdias. Senhor, estende as Tuas mãos de misericórdia sobre a igreja, sobre mim, sobre nós, para que alcancemos de Ti a bênção, Senhor, de vencermos, mesmo em meio às tribulações e lutas e provações, sejamos aprovados e não derrotados, e não abatidos, ó Deus, de forma que não nos levantemos mais. Ó Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa os filhos dos Teus servos, aqueles que não estão presentes aqui, mas que a Tua palavra, Senhor, nos alcance e eles sejam transformados pelo Teu poder. Ó Pai, nós temos visitantes aqui nesta noite, nós não sabemos, Senhor, a situação na vida deles, mas Tu conheces e sabes, sonda e provas, ó Deus. Dá o escape, dá a vitória, ó Deus, livra do mal, abre a porta, ó Deus, aquilo que está fechado, Tu podes abrir, ó Deus, aquilo que está impedido, Tu podes tirar o impedimento, ó Deus, e abençoa, em nome de Jesus, a Tua igreja, ó Pai, e todas as barreiras caiam por terra, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos a Ti, agradecidos, no nome de Jesus, glória a Deus. A paz do Senhor. Rapidamente, o que você quer aqui no meu microfone? É uma pena, ainda bem que o pastor Celso teve uma ideia, que ele só consegue dar uma consertada. Consertar porque não tem outro jeito. Alguém está no Lapena, no mesmo horário, em termos, e tem alguém no Marilu e alguém no Tele. Então, ou a gente está aqui, ou está lá, ou está lá, ou está lá. Quem está lá não sabe o que está aqui, ou quem está aqui não sabe o que está acontecendo lá, né? Não tem condição, queridos. Então, o Cláudio comentou agora, foi no comentário. Hoje de manhã, então, só para comentar que está aqui. Mas quando eu estou visitar alguém lá, mas eu vou lá dar uma xerecada e volto. Hoje de manhã aqui, nós tivemos a escola dominical, que foi o Luciano, você vê. O Luciano acontece o seguinte: de manhã ele está dando a escola dominical, de noite ele está de plantão lá no asfalto lá. Tem gente que só possa me ficar. Aí o que acontece? A pregação de hoje foi sobre figueira e vinha. De manhã, a abertura da escola dominical, eu não vou ler porque eu não vou pregar em cima do carro, pelo amor de Deus, não vou pregar em cima. Então eu só vou comentar onde está. E o irmão que estiver interessado, curioso, aproveita e associa. É a mesma passagem, mas é diferente. Se você ficou triste, que o camarada chegou lá, o dono lá da vinha, e falou assim: corta, corta e corta. Foi no versículo lido, foi para cortar. Se você se sente como se fosse a figueira, e você se sentiu cortado e sem chance, você não ficar muito triste, o pastor Cláudio quebrou um galinho, né? Ele pegou, foi lá na videira e falou assim: não, vocês são os galhos, vocês são as varas, então esquece a figueira que foi cortada, que não tinha fruto. Você não deu fruto, mas isso não é mais a figueira, você é a videira que está aqui grudada. Quer dizer, dá uma quebradinha de galho. Eu vou dar mais uma mãozinha para você. Lá na figueira também, em Lucas 13, não precisa procurar, procura em casa, né? Fala 13:6. Lucas 13, a partir do 6. É a mesma coisa, só que ele chega lá e fala assim:
faz 3 anos que eu venho aqui, não tem fruto, corta. O dono mandou. Mas quem toma conta, sempre quem toma conta é sempre diferente. O pai chega, dá uma cacetada. Vamos comer o dia inteiro junto? Ela começa a quebrar uns galinhos, deixa, tal, entendeu? Aí o vinhateiro fala assim, é o pastor que é dos galhos aqui das ovelhas, e fala assim, ó, deixa eu dar uma arrumadinha, dar uma estercadinha, deixa eu dar uma arrumadinha. Oi, se ela pega no tranco, sabe como é que é? Aí o ano que vem, se ela der fruto, amém. Se não der, a gente corta. Entendeu? Uma empurrada com a barriga, mais um ano para ver se a figueira pega no tranco. Entendeu? Não quer verdade? Quanto aos galhos da videira, é nós, ou você sofre um pouco ou sofre bastante. Você só tem 2 escolhas. Ou sofre. Não sofrer, não tem. Ou sofre pouco, ou sofre muito. Sofrer pouco é se você estiver grudadinho lá, a videira tem um monte de casquinha. E o brotinho, quando nasce, aquela casquinha que parece insignificante, mas atrapalha o brotinho novo a sair. Então, o camarada tem que ir lá, arrancar todas aquelas cascas e deixar a videira limpinha, que é para quando o brotinho sair não ter empecilho. Então, para você dar fruto, tem que raspar o seco, entendeu? Aquele negócio? Tem que descascar. E para descascar, sofre também. Agora, se você não quiser ser descascado, vai para o brejo, entendeu? Quer dizer, então, ou sofre pouco ou sofre bastante. Deus nos abençoe. Avisos. Sexta-feira aqui, né? Desculpe. Ele é muito bonzinho, né? Sexta-feira, reunião de oração. Acho, por enquanto, às 20 horas. É que nós estamos tentando ir para as 20. Então, por enquanto, 19h30, né, irmão? 19h30 por enquanto. Por enquanto, não sei por quanto tempo, mas 19h30. Como nós vamos na ordem para não pular e não confundir, aí vem o sábado. O sábado, e os grupos estejam preparados para fazer aquela função que passamos para vocês no último grupo de horas. Tem a função de apresentar como é o cristianismo missionário em 3 países diferentes, cada um em um país. Então, se preparem e é isso. Sempre fala aqui. Os líderes e os grupos se preocupem em fazer essas atividades. amém. A nós, que uma coisa que ela está tendo, isso de música também durante a semana. Eu estou dando durante a semana isso de música. Quem preferir fazer durante a semana, então no sábado, vem falar comigo. Já tem que ser uma horário. Antes que eu esqueça, pastor Celso não se encontra em Adelaide. E depois nós vamos encerrar orando também. Uma Débora, né, em teologia, agora de madrugada vai viajar para os Estados Unidos. Motivo pelo qual ele não está. Ele não foi avisado hoje, agora, porque todo mundo já sabe, nós estamos comentando, então nós vamos passar despercebido. Domingo de manhã e domingo à noite, a nossa escola dominical. E já adiantando para o sábado da semana que vem, dia 21, ensaio do coro 18 horas. Certo? Então quem está no coro, no sábado que vem agora é o culto dos jovens, e no outro sábado, às 18 horas, o ensaio do coro. Acho que não esqueci nada. Pessoal, nós vamos ficar em pé, nós vamos orar, vamos agradecer pelos ensinos e ofertas, pelo culto que nós oferecemos ao Senhor, e depois estaremos despedindo e o grupo de louvor encerra, mas os irmãos depois podem se despedir para o estado. Senhor, meu Deus e Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por mais esse dia na tua casa. Esse dia, Senhor, desde manhã, Senhor, buscando a tua palavra, aprendendo mais um pouco de ti, ensinando, Senhor, aquelas crianças, e nós não nos cansamos de te pedir, te agradecer por aquelas vidas que estão lá naqueles lugares também,
tanto os que vão aprender como os seus servos que vão até lá, Senhor, dedicados, se preocupando, se preparando, Senhor, para dar as aulas, para dar o lanche, enfim, Senhor, para deixar tudo arrumado, para testemunhar o santo nome e tendo, Senhor, o trabalho, Senhor, divulgar a Tua palavra naqueles lugares ali. Da mesma forma, os professores daqui também, Senhor. Então a gente fala dali porque um pouquinho mais longe, os que vão até lá se deslocam mais um pouquinho para frente. Abençoa-nos aqui também, Senhor, e nós te louvamos pelo culto de hoje, pela palavra de hoje, pelo pastor Cláudio, que trouxe a palavra, pelo pastor Celso, Senhor, que não está, sua esposa. Abençoa, Senhor, eles, os seus filhos. Abençoa, Senhor, com a ausência, Senhor, a separação com a Débora. Tem misericórdia da tua serva, Senhor, que vai ficar longe, Senhor, do seu lar. Abençoa, Senhor, com toda a sorte de bênção. Esteja, Senhor, com ela, Senhor, e abençoa, Senhor. Abençoa também esses dízimos, que nós possamos, Senhor, usá-lo como temos feito na tua casa, para a honra e glória tua. Despeça-nos, Senhor, na tua paz. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Para sempre.